condição hoje já mudou para todos também. Então, é o momento do conhecimento, que a gente precisa estar muito próximo de vocês, o momento da prudência, não sair atendendo ou escutando ou fazendo coisas sem uma análise prévia. Esse é muito importante. Nós trabalhamos no terceiro setor. O terceiro setor, existe uma demanda exatamente que vem dos outros demais setores, né, primeiro e segundo setor, e com isso há uma tendência muito significativa de uma procura, uma demanda ainda maior para as entidades. E o pior é que a demanda, o problema é o recurso financeiro. Então, esse recurso financeiro, eu acredito que vai ter algumas influências para todas as entidades. Então, isso vai gerar uma modificação nas entidades, vai gerar também uma modificação dentro das entidades com relação aos seus colaboradores, com os seus próprios usuários, e isso já modificou. Acho que não tem mais como voltar atrás, e aqui mostrou-se muito necessário essa mudança, e vai acontecer também nos serviços também das entidades. É um momento de muita comunicação, as pessoas nesse isolamento estão ávidas por informações, então nós procuramos colocar essa ferramenta do Zoom aqui para poder viabilizar o café contábil, que é aquele que fazemos presencial, para poder trazer orientações também. É um momento digital, com certeza, e aí vai refletir, é isso que eu estou falando para vocês, que nós vamos ter o reflexo. Primeiro, o nosso café já está se transformando em um café digital. E segundo, a questão da comunicação entre o escritório e os clientes vão ser também por forma digital, por um período. Lógico que a tendência é isso, se estabilizar, mas também ampliar muito mais na nossa rede também essa questão. E a questão da digitalização de documentos. É uma crise de longa permanência, então o planejamento ele não pode ser feito somente para um mês. Acho que, na verdade, ainda nós temos os resquícios dos meses anteriores de faturamento, de receitas, de doações. Então, nós vamos ter sim alguma retração, e uma retração significativa, e não sabemos a quanto vai perdurar o momento de crise. Eu acredito ainda que nós teremos ainda uma prorrogação de prazo desse isolamento, e isso vai afetar ainda mais todos os nossos trabalhos também e nossas atividades, inclusive das entidades. Afetou todos os setores da economia, então o recurso das destinações, do dinheiro, das doações, ou mesmo da prestação de serviço, isso é uma tendência a se modificar também. Então, resiliência é uma das coisas que a gente vai falar sempre e bastante, né? Porque vai exigir muito na nossa mudança, já está exigindo, e a nossa aceitação em relação a todo esse processo que vem acontecer para a gente. Um minutinho só, por favor. Aqueles que tiverem alguma pergunta, por favor, podem clicar aí no QEA, para que nós possamos aí fazer recepcionar as perguntas. Bom, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu posso afirmar para vocês, aí não há muitos segredos, nós vamos ter uma crise de dinheiro mesmo, uma crise financeira, econômica, financeira e de circulação de dinheiro. Hoje o dinheiro já está circulando praticamente somente nas farmácias, somente em mercados, as coisas primordiais, mas o mercado em si parou. Eu tenho ido no mercado, eu vejo que as lojas do shopping, esse pessoal é desesperador a coisa, porque um comércio, mais ou menos, ele tem um fluxo financeiro no máximo, aí bem guardado, 2 meses no máximo, olha lá. Então, acredito que nós vamos ter aí exatamente a ausência de recursos disponíveis para fazer para os recebimentos. Então, é pensar mesmo na liquidez, pensar no dinheiro guardado, de que forma está guardado, não imobilizar, o mínimo possível, não imobilizar, não fazer agora investimentos em novos projetos, a não ser que por demanda ou até mesmo porque por uma situação de receita, mas é importante que se tenha em mente
que temos que fazer caixa. Aqueles que tiver prestação de serviço e vendas, se puder antecipar os recebíveis, acho uma negociação com o banco por uma espécie de desconto duplicata, alguma coisa, eu acho que é interessante avaliar se as taxas estão caindo, mas mesmo assim o nível brasileiro dessas taxas elas são significativas e muito altas, né? Pensem em estratégias alternativas, aí está saindo uma série de situações, e aí é um ponto que vou falar para vocês, que é muito cuidado. Muita coisa a gente vai poder aproveitar, entre aspas, que é uma situação como essa, que de tudo nós temos que reformular nossos serviços, nossas atividades. Mas muita coisa vai poder ser aproveitada para que a gente possa se ajustar também. Então, é importante que, tendo a percepção, converse conosco. Em havendo uma necessidade, eu coloquei aqui a Priscila também à disposição, a doutora Priscila, da advocacia, para poder também ajudar na individualidade. Hoje ela está aqui até para responder alguma outra coisa, mas ela está para poder ajudar isso na individualidade de cada um. O propósito é manter-se faturando, ter entradas, recursos financeiros, receber doações. Então, aproxime-se dos seus canais de comunicação, mostre realmente o que está acontecendo, envolva as pessoas mesmo. Gerencie o caixa com rigor, o fluxo de caixa, as datas de pagamento só após os recebimentos. Parece simples, mas não é tão simples assim. Mas é importante que se faça um estudo de recebimentos também, que vai diminuir o dinheiro, então diminui as entradas. Se for necessário escolher quem pagar, aí preserve os fornecedores empregados, primeiramente, porque isso, se não tiver adequado, isso pode travar a operação como um todo. Eles são principais vetores do faturamento. Eu coloquei aqui, que eu fiz essa apresentação para médicos, mas é exatamente de receita para as entidades. Adie a ideia de fazer novos investimentos, a não ser que o investimento for para trazer recursos financeiros. Bom, aqui estou trazendo também, então, algumas informações que acho que vocês já tomaram ciência, de prorrogação das contribuições previdenciárias patronais, aqueles que podem, que estão nessa forma de contribuição. Eles prorrogaram, então, as contribuições previdenciárias de 20 do 4, 20 de abril para 20 do 8, e também assim sucessivamente, de 20 de maio para 20 do 10. Aqui eu tenho a dúvida, porque nós temos ainda uma contribuição com base em atividades que foram feitas até o mês passado, e muitos desses valores nós tínhamos receita. Então, avalie se realmente é prudente, a não ser que você tenha recursos que você possa disponibilizar para fazer caixa, aí tudo bem prorrogar. Mas se você tem a incerteza, quitar aí essas contribuições, porque vai acumular com outras lá na frente. Então, eu acredito que o governo deve fazer alguma espécie de refis, um parcelamento, mas é importante que vocês tenham em mente o seguinte: o que está se fazendo aqui, 20 do 4 a 20 do 8, simplesmente adiou, e consequentemente você vai pagar duas nesse período aqui, se não tiver um ajuste na medida provisória e aí na portaria também nas obrigações. E assim também acontece em maio e para outubro. Mesma orientação. Fundo de garantia, esse tem um detalhe. O fundo de garantia, nós temos a possibilidade de um parcelamento. Eles jogaram isso, mas existe uma possibilidade de parcelamento. Parece que em 6 vezes, depois a Ivani pode confirmar para mim. Então, esse caso, onde não tem multa e juros e já parcelado, eu acho que esse é interessante do parcelamento. Porém, aquele que tiver convênio, parceria e que já recebeu, a coisa fica um pouquinho mais difícil. Então, aí é interessante consultar, seria lá o responsável pela parceria, se pode adiar, se não pode, porque também vai influenciar nos recursos próprios, no fundo de garantia, que não são cobertos pelo convênio e a parceria. Então, esse aqui eu acho que é também interessante, porém, se tiver convênio, tem que ser tratado de forma distinta também. PIS, COFINS, o PIS sobre folha, mas aqui o COFINS também, a prorrogação.
Também da mesma forma que eu falei das contribuições, muito cuidado, porque é pagamento único. Pois não? Posso abrir um adendo aí? O INSS só foi prorrogado a parte do funcionário e a cota patronal. Okay. Terceiros têm que recolher, tá? Ok. Eles baixaram o terceiros, né? Mas aqui eu falei exatamente aqui. E a redução, terceiros vai haver uma redução, mas é para o próximo mês, competência abril. Isso, muito bem colocado, Ivani. Por isso que eu coloquei o pessoal todo aqui, também para ajudar e contribuindo aqui. Um detalhes como esse. Que eu falei das contribuições patronais, mas tem aí essa situação que a Ivani passou também. Aqui o fundo de garantia. Ivani, aqui você consegue, por exemplo, fazer de forma parcial, pagar o fundo de garantia parcelado de parte de uma atividade, de outra não? Então, até consegue. Assim, como, por exemplo, se há rescisões, a gente tem que recolher o que deixou de recolher. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente nosso que suspendeu o pagamento de março, mas ele já efetuou 3 rescisões. Então, eu tive que antecipar o pagamento dessas 3 pessoas para poder finalizar essa rescisão. Então, eu acredito que dá para ser parcial, sim. Dá para ser parcial, né? Então tá. Então isso é interessante saber, porque isso aí pode influenciar. Então assim, tem uma entidade que tem convênio, a princípio ela quer pagar tudo do convênio e a parte que cabe à empresa, que não é coberta pelo convênio, ele gostaria de parcelar. Então, eu acredito que dá para ser feito isso aí, então. Né? Vamos para o próximo aqui. Então aqui o COFINS, aqui, principalmente sobre vendas, né? E aqui vai novamente naquele sentido que eu falei. Às vezes o meu faturamento até março, ele estava vindo um patamar bom, que agora já caiu ou não. É importante que se verifique essa data a simples prorrogação pode gerar um caixa, mas pode ser que também lá na frente isso venha acumular com os demais outros impostos e contribuições que vocês tenham que pagar. Foi prorrogado também a declaração de imposto de renda pessoa física e com isso também o seu primeiro pagamento. Aqueles que não fizeram, então tem esse prazo também para fazer. É muito importante que principalmente os cargos estatutários verifiquem a condição do seu CPF para evitar também alguns bloqueios posteriores. Tá? Nesse momento não vai ter problema em relação não só a entrega, mas também a CNDs, porque estão suspensas praticamente essas condições também, vai ser mantido o que estava antes. Então aqui está a questão da CND, eles prorrogam aqueles que tinham com validade até 24/3, prorrogam por mais 90 dias o prazo da CND, e isso também veio a flexibilizar para todas as empresas. Aqui alguns pontos, então, que aí depois da manifestação tanto da Ivani como da Priscila, a doutora Priscila, a interrupção de férias são algumas questões para quem está na área da saúde. Né? Eu acredito que hoje acho que não tem nenhuma entidade com serviço na área da saúde aqui. Medidas excepcionais, temporárias pela manutenção do emprego durante o estado de calamidade. Então, aí, estabelecimento de saúde mediante acordo, poderão estipular jornadas de trabalho diferenciada, as empresas poderão adotar escalas de trabalho suplementares, no caso da área da saúde, as 18 horas trabalhadas a mais poderão ser compensadas a partir de 18 meses do encerramento do estado de calamidade. E, um minutinho só. E eventual contaminação do empregado não será classificada como doença ocupacional do trabalho. A suspensão temporária exigência administrativa dos serviços de saúde no trabalho, que são, durante o período de calamidade, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos complementares, bem como a obrigatoriedade de treinamentos presenciais periódicos dos eventuais empregados. Os exames dimensionais continuam obrigatórios, mas poderão ser dispensados caso o exame ocupacional já existente, mas recente, tenha sido realizado pelo menos 180 dias. O teletrabalho, que é essa modalidade, que eu também estou fazendo então lá com o pessoal, antecipação de férias individuais, coletivas, banco de horas, tudo isso vem a ser opções para tentar garantir aí a questão do trabalho.
A redução da jornada de trabalho também tem uma regra. Essa semana nós tivemos um vai e volta da situação, onde o ministro manifestou que teria que ter sindicato, e eu tenho algumas entidades onde todos os empregados já não estão mais vinculados ao sindicato, e o sindicato vem cobrando taxa para fazer esse acordo das empresas, então veio um pouco de complicação aí. A Franciane está fazendo uma pergunta, Evani, e aí também a Priscila também pode complementar, por favor, também. Temos que fazer um aditivo do contrato de trabalho referente ao home office? Deixo para vocês, eu já tenho a minha resposta que eu fiz aqui no escritório, mas se tiver alguma orientação preliminar, acho que seria muito importante. Evani e doutora Priscila. Eu acho prudente fazer, né, um documento tendo todas as disponibilidades aí do home office, equipamentos, mas a portaria não traz essa obrigatoriedade de urgência. Acho que a Priscila pode responder melhor sobre a portaria, por favor. Não, a orientação da Monelo Advogados é por fazer um documento, sim. Ao mesmo tempo, a gente sabe da impossibilidade da presencial de assinar esse documento. Então, o que a gente tem orientado é, pelo menos, se não conseguir o documento por escrito, né, esse aditivo ao contrato de trabalho, onde vai diagnosticar exatamente o que a Ivani falou. Se o equipamento foi fornecido pela empresa, se a internet que está usando em casa está sendo reembolsada pela empresa, qual é o valor desse reembolso. Todas essas questões poderiam sim vir num aditivo ao contrato de trabalho, e é muito saudável que se faça. No entanto, como a gente não está se encontrando presencialmente, a gente tem muitas instituições, muitas empresas trabalhando com o modo virtual para tudo, ou pelo WhatsApp, ou por um e-mail, sempre pedindo a ciência deste funcionário, né, deste colaborador. Então, enviar um áudio, enviar o arquivo, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, pedir a ciência dele, que ele recebeu esse documento, que ele está de acordo com essa alteração contratual. Ok? Bom, Franciane, se tiver alguma dúvida depois, eu também vou abrir depois, no final, aí para a gente poder falar também. Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo também, né? A gente está tentando ainda aprender aqui essas ferramentas, dar uma dinâmica, mas vamos estar aí abrindo depois, já no finalzinho aí também. Ok? Redução da jornada, então, tem essa questão também. Agora, parece que o ministro, aí, Priscila, parece que o ministro voltou, caiu a liminar. Como que foi, como ficou a situação? Precisa ou não precisa do sindicato para homologar? Ainda está meio nebuloso aí dessa questão, né? A última informação que eu tenho é que caiu a liminar, não precisaria do sindicato, até porque sindicatos não estão trabalhando, não tem atendimento e também, pelo que você já falou, não tem mais o vínculo com o sindicato, então não teria o menor nexo, né? Essa condição de precisar do sindicato. Se a gente tem que evitar aglomeração, tem que fazer isolamento, não tem que ir para o sindicato fazer homologação, né? E nem acordo, e nem nada. É claro, existem os meios virtuais, sim. Seria através de um meio virtual? Acredito que sim. Mas até o presente momento não vai precisar, até porque quando veio essa medida do Lewandowski, já existiam mais de não sei quantos mil acordos em andamento, né? Então não tem como a gente retroagir ao modelo que já estava sendo adotado, né, desde a legislação em vigor. Certíssimo. Bom, aí daqui a pouco ela volta a falar de novo aí. Bom, a suspensão, já falamos, a suspensão, nós falamos da redução e da suspensão. Tem algum detalhe da suspensão, Priscila? Olha, eu vou falar um pouco da experiência que a gente vem passando aqui na advocacia.
quem mais procurou com relação a essa suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada foram escolas, né, por conta de tanto do pessoal que a gente fala do administrativo, né, que é toda a parte de secretaria, todos os funcionários, fora os professores, e também com os professores. A gente sempre trata um pouquinho separado, o que é professor, o que é o restante dos outros funcionários. Com relação à suspensão do contrato, uma grande parte das instituições, o que tem feito, para quem tem férias para dar, deu férias, depois das férias vai emendar aí uma suspensão do contrato de trabalho para os casos em que não puder mesmo retornar à prestação dos serviços de forma presencial, ou seja, se continuar o isolamento, né, se continuar toda essa questão não presencial, então vai fazer férias, depois faz a suspensão do contrato de trabalho e por aí vai adotando todas essas medidas encadeadas, né? O que a gente tem orientado? Precisa dessas pessoas. Voltou? Fazer um estudo dessas pessoas todas, né? Quem está com férias para vencer, quem vai ser adiantada. Lembrando que a legislação também possibilita o adiantamento de 2 períodos de férias, se eu não me engano, Ivani, acho que é 2, né? Então, a gente tem aí um passo a passo que pode ser tomado até antes mesmo da suspensão contratual. Né? Então, precisa analisar cada caso. Se eu tenho a possibilidade de adiantar férias, se essa férias já ia vencer mesmo, já adianta. Posso adiantar mais uma. Nesse meio tempo, a gente tem que ir observando a movimentação das coisas. Se vai voltar ao normal, se não vai voltar tão cedo. E ir usando desses procedimentos que a legislação atual possibilita para a gente. Então, assim, quando não cabe a suspensão, quando esse profissional pode trabalhar de uma outra forma, né? Ou ele está em home office, ou se voltar ao presencial, eu posso fazer a redução da carga horária e do salário, da remuneração? Posso. Mas no caso dele não poder fazer um trabalho presencial, o que vai me sobrar? Aí vai me sobrar uma suspensão de contrato de trabalho? Cada caso tem que ser analisado. Acho que agora, lógico que a gente falar numa situação tão drástica como essa, tudo isso vai trazer um impacto na família, um impacto nas pessoas aí. Pensando pelo lado da empresa, é lógico que tudo tem que ser feito da sua individualidade, no tipo de funcionário que você tem, qual atividade, qual a perspectiva de continuidade de atividade. Mas se você pensar primeiro, a antecipação de férias, seja de 2 períodos, existe um risco. O que é o risco nisso aí? Na verdade, numa possível rescisão contratual, o prejuízo, entre aspas, eu falo prejuízo porque todo mundo já perdeu. Mas existe aí uma perda maior no caso nessas antecipações. Vamos supor que eu antecipei 2 períodos e daqui 2, 3 meses eu tenho que mandar embora a pessoa, porque não tenho mais recurso. Então, eu vou ter um prejuízo dessa antecipação. Eu tenho que absorver isso. E outra, a questão da suspensão também de forma até muito cruel, mas é assim, não é tão cruel quanto você imagina nos reflexos. Se você já está sem dinheiro, sem a possibilidade, e tem que ter uma necessidade de suspensão, será que não era melhor dispensá-lo? Por quê? Porque ele poder pagar exatamente a rescisão para que a pessoa receba a rescisão, ainda receba o seguro-desemprego, do que lá na frente eu fazer uma suspensão e de repente lá na frente eu não vou ter dinheiro para pagar nem a rescisão. Uma determinada empresa de turismo fez exatamente essa situação. Ela previa em que a retomada dela ia ser muito nebulosa. Ela falava, se eu fazer a suspensão, eu não sei se lá na frente os meus custos operacionais não vão dar fôlego para que eu faça a rescisão dessa pessoa. Então, lembrando, né, Marcelo, que a suspensão ele traz estabilidade. Você suspendeu por 2 meses, você tem que ficar por mais 2 meses. Mais 2 meses. Então, são 4 meses. Aí vão falar de 4 meses
com a pessoa. De repente chegou daqui a um mês, nós voltamos e não sabemos como vai voltar essa atividade. E aí pode gerar um problema muito sério financeiro e econômico para a entidade. Então, por isso que eu comentei que cada caso é um caso, né? Exato. Então tem que ser analisado, tem que verificar a importância do trabalho, a condição de manter a empresa e o trabalho, a condição de manter as atividades. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu sei que num momento tão incerto como esse. Possibilidade de acordos coletivos, aqui então, que fala da redução de jornada. Isso é uma outra coisa, porque quando você fala de uma redução, você fala de redução de jornada também. Não é? Então, tudo isso precisa ser analisado de forma separada. Tem algum comentário, Priscila ou Ivani? Na redução tem que prevalecer o salário hora, né? Não pode ser menos que o salário hora, então você tem que manter o salário hora para o funcionário e aderir a essa redução. 25%, 50% ou 70%, né? Depende do caso. É de jornada, né? Então é sempre na jornada. Bom, então vê que tem que fazer cálculo também. Né? Pausa de 2 prestações de financiamento da Caixa Econômica, algum que de repente tem algum financiamento ou alguma coisa a pagar. Então aqui é 90 dias para pagar junto à Caixa Econômica. Suspensão de processo de cobrança de dívida ativa da União e novas condições de parcelamento para pessoa física e jurídica. Então, bem provável que eu falei para vocês, vai ter um refis. O que eu acho ainda bem provável é que exista algum tipo de remissão para determinadas empresas por faixa de faturamento. Por quê? Porque nós saímos de uma crise econômica de 2014 e 2015, onde muita gente entrou no refis. Parte dessas empresas estavam agora no começo de uma recuperação, veio essa crise agora de saúde. E com isso, afetou também isso. E vai juntar aquilo lá de trás com agora os impostos que vêm desse período, e ainda mais sem receita, que é uma previsão significativa também. A redução das contribuições para o Sistema S, 50%. Isso que também veio a partir desse mês, né, Ivani? Competência abril. Competência abril. Então, tem uma redução nos valores de contribuição ao Sistema S. Mais algum comentário, Ivani? A competência abril, maio e junho, né? Vai ter essa redução aí do Sistema S pela metade, mas é só do Sistema S. Carência, aqui já passei dos créditos também comerciais com a Caixa, aqueles que tiver qualquer outro contrato, 90 dias. Uma coisa que também os bancos começaram a antecipar, nós não vamos aqui alterar contrato, não sei o que lá, e estão anunciando. Veja bem, vocês precisam tomar cuidado também. O banco as instituições financeiras foram as que mais foram beneficiadas em relação às medidas provisórias. No que sentido? O governo não tem dinheiro e precisa que o banco coloque dinheiro no mercado. Para isso, ele teve que flexibilizar várias garantias das instituições financeiras. E com isso, gera com que exista, assim, uma redução de juros das taxas bancárias. Isso existe a possibilidade. Só que, mesmo assim, eu acho que a realidade brasileira ainda é extravagante em relação a tudo isso. Então, existe uma queda da Selic, existe uma queda dos compulsórios, das garantias dos bancos também, e com isso há uma possibilidade também de maior crédito na praça. Mas toma cuidado, porque isso pode ser também um problema futuro para a entidade. O benefício emergencial de preservação do emprego e renda, eu gostaria que uma das duas falasse aí também, né? Que o valor do benefício emergencial do seguro-desemprego a empregado que teria direito, né? Como que é feito isso aí? Alguém podia me falar? Volta um slide, volta uma tela. Opa. Tem aqui, ó. Ah, tá. Desculpa, é que eu pulei esse aqui, é verdade. Também tem esse aqui. Pois não. Você quer falar, Ivani? Não, por favor, pode ir. Não, essa questão do benefício, ainda ontem, nós fizemos um estudo sobre o benefício dos R$600, né? O auxílio emergencial.
que é garantido, então, nos termos da medida provisória 936, tem um elenco, né, das pessoas que podem solicitar esse auxílio emergencial. O auxílio emergencial, R$ 600, né, por até 90 dias. Esse auxílio pode ser solicitado pelo próprio site da Caixa, ou existe um aplicativo do auxílio específico sobre isso. Você baixa no celular e faz, então, a solicitação do auxílio emergencial. Você vai se autodeclarar que se encaixa naquelas condições, como, por exemplo, que a renda familiar da casa não passa de 3 mil e poucos reais, que você não tem carteira assinada, que você é um trabalhador informal, intermitente, que você não recebe nenhum outro tipo de benefício, como aposentadoria, por exemplo, do governo. Existe um rol de requisitos para que você se enquadre e solicite, então, esse benefício emergencial. O Josimar está colocando aqui na tela, ó, inclusive, o aplicativo onde ele já abre essa página dizendo se você tem mais de 18 anos, enfim, você tem que preencher todos esses requisitos e se autodeclarar, então, nessas condições para receber. No entanto, a advocacia tem recebido muitos questionamentos com relação aos religiosos. E o religioso, ele entrou no rol, sim, pela portaria e depois nas normativas internas da Caixa mesmo, de possível, elegível para recebimento desse benefício emergencial. Então, isso tem sido muito constante, Marcelo. As instituições religiosas têm procurado muito a advocacia para confirmar se isso é real, se é possível. E sim, é possível sim, tá? Tem que se enquadrar naquelas condições e só tem que ficar um pouco atento com o teto de recolhimento que fazem. Quem recolhe o teto de 11% faz jus, se torna elegível para receber o auxílio emergencial. Só toma um pouco de cuidado quem recolhe nos 20%, porque aí, eu não sei se a Ivani está acompanhando também essa questão, porque aí tem aquela, mas aí diz respeito à faixa para aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, né? Então, quem recolhe o teto 11% e é religioso, está elegível para solicitar, sim, o auxílio emergencial, mas aí você vai se aposentar só por idade e não por tempo de contribuição. Mas é perfeito, é cabível e é possível. Ok. Vamos lá, o próximo. Esse aqui é um comentário diferente do outro, aquele lá, né? Isso daí é para quando houver a suspensão, né, do funcionário, aí as empresas que têm a renda bruta anual superior a 4,8 milhões vai ter que entrar com essa ajuda aí uma ajuda de equivalente 30%, né? Emprego, 30% do salário da pessoa, mas ela tem que estar aí, superior a 4,8 milhões da renda deles, né, no exercício de 2019. É específico para os casos em que houver a redução, né? Não. É a suspensão, né? Suspensão de contrato. Não pode. Okay. De redução e de suspensão. Bom, então aqui a redução da taxa Selic de 4,25, isso aí vai mexer bastante com o mercado, porém, mercado sem dinheiro, não sei como vai fazer. O tarifa zero de IOF também, aí os bancos são aí loucos para, vou fazer negócio aí, mas qualquer dívida agora só vai aumentar. Então, a questão, o ponto principal é ter liquidez, ter dinheiro em caixa, em aplicação financeira, em poupança, mas não imobilizá-lo e não deixar na mão de terceiros. Na verdade, esse dinheiro tem que ficar disponível para a entidade. Eu vou agora liberar aqui, eu acho que seria importante poder liberar os demais também, os vídeos e microfone, para se tiver algum questionamento, a gente concluir também aqui nossa atividade. Josimar, alguma consideração, Josimar?
Deixa eu abrir o meu microfone aqui. Primeiro desejar uma boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito obrigado pela participação de todos os nossos clientes e amigos aí que estão na sala. Realmente é um momento bastante delicado, de bastante incertezas, mas que nós vamos superar, né? Basta ter tranquilidade, tomarmos as melhores medidas, as melhores ações, sempre pautada no conhecimento, né, do pessoal do jurídico, do pessoal do contábil, dos nossos economistas, de todo profissional capacitado a dar boas orientações nesse momento. E aí cabe muito à administração, às administrações das entidades, né, para que possam tomar a melhor decisão, que é um momento de incertezas, mas sairemos fortalecidos dessa pandemia que afetou a área da saúde, mas que afeta também os nossos negócios. Então, estamos aqui à disposição, caso os nossos participantes tenham perguntas, estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade, Marcelo, Evani, Priscila. Boa tarde a todos. Adriano ou Miliane, que está com o comando, por favor, libere os vídeos e áudio também aí do Daniel, da Fabiane, da Franciane. Ok, Marcelo, eu vou estar fazendo essa configuração na sala. Por favor, só um minutinho. Ok. Para que possam aí ter manifestações, se for necessário, tiver alguma conclusão também, uma dúvida, para aproveitar aqui nosso pessoal. E eu agradeço já imensamente aqui, primeiro, nossos colaboradores que estão estudando sempre, e também, principalmente, a doutora Priscila, que se disponibilizou, que está presente, sempre ajudando aqui a Monelo Contadores. Pode me chamar que nos outros eu participo também. Agora ficou mais fácil, não precisa nem sair, né? Eu vou esperar um pouquinho, ver se não tem algumas perguntas, Marcelo. Eu depois queria fazer só uns apontamentos rápidos, tá bom? Tá bom. Daniel, algum questionamento? Podemos ajudar em alguma coisa? É só liberar o microfone. Adriano, quem está na web... Nesse momento, vamos lá, pessoal. Agora, nesse momento, todos estão na sala principal. Quem quiser falar, por favor, no canto inferior da tela, do lado esquerdo, você tem uma opção que vai ser para você habilitar o seu microfone. Quem quiser falar, é só clicar. Quando ele ficar verdinho, você já estará online, ao vivo, falando na sala. Pois não, Daniel. Algum questionamento? Oi? Algum questionamento? Não. Acabei pegando pela metade aí, perdi o horário. Aqui tá me parecendo dois Daniel aqui para mim. Não sei se para vocês também aí, mas tem dois Daniel aqui. Fabiane, algum questionamento? Alguma ajuda que podemos dar aí também? Teria como liberar o microfone da já liberou. Fabiane? Liberou. Liberei. Então vamos ver se vai funcionar aqui. Vocês me ouvem? Sim. Tá ok. Bom, agradecer. O momento é realmente uma corrida. A Ivani está sendo um anjo aí, me socorrendo a cada minuto. Duas perguntas que me vieram agora que eu vou precisar ver como é que a gente faz, é com relação a doações, porque antes a gente não recebia, né, como uma associação ali, como padaria, e se tem alguma coisa da parte estadual, ICMS, alguma ficha de prorrogação, porque eu aqui em Santa Catarina, né, eu fugi de lá de São Paulo e estou aqui cuidando dos meus pais. Então, eu não estou acompanhando também muita coisa. Então, se tem. E realmente aquilo, né, que o Marcelo colocou ali no início, né, essa coisa de esse relacionamento com os funcionários, né. Você pensar em como fazer, mas também você tem que pensar na empresa, tem que pensar neles como famílias. Eu não tinha pensado essa coisa da suspensão, né. Depois você tem uma estabilidade,
e depois você também não sabe como é que vai ser o teu fluxo de caixa, né? Então, eu achei que essa foi uma informação bem importante para mim. E agradecer a todos vocês. Como eu falei, né? Eu acho que vou começar por essa última. Realmente parece ser muito duro e drástico, né? Você falar de mandar embora, mas será que nesse momento não é a melhor solução? Exatamente, porque de repente lá na frente, para vocês lá que tem a padaria, né? Não sei se já teve um impacto financeiro diretamente no faturamento, mas acredito que vai ter, porque todo mundo vai ficar. Na verdade, a circulação de dinheiro vai estar restrita. E com isso, vão comprar, lógico que vão comprar, que é pão, leite, essas coisas, vão comprar. Mas o faturamento vai cair. Vai cair, já caiu. A gente fechou uma das 2 lojas, demos férias para algumas, e agora a gente vai ter que entender, porque algumas já estão vencendo as férias, né? Então a gente vai ter que ver o que fazer ainda, né? Então é duro, né? É um momento que você tenta pensar no funcionário, a gente nasceu para dar essa oportunidade de primeiro emprego, mas e daí? O que você vai fazer, né? Então é um momento é um dilema. Pensa que de repente lá na frente você não pode ter dinheiro de repente para poder mandar embora. E aí você vai ficar um problema muito maior. Essa foi a frase que eu não tinha pensado. Então, só por isso, às vezes, assim, a gente fica contra mandar embora e tudo mais, mas tem que pensar nisso também. E depois, manda embora e não tem nem como pagar a rescisão, assim, ao menos ele já saca o FGTS e tudo, né? Então... Bom, isso era uma coisa. Em relação às doações, que tipo de doações você está tendo diferente das demais? Então, na verdade, eu nunca tinha recebido, agora, nesse último período, né, nesses últimos 5 anos aí, a gente nunca teve mais doações. Então, era sempre fruto da venda dos pães e dos produtos. E alguns clientes, sabendo dessa nossa realidade, também começaram a doar, mas é assim, R$200, R$100, não é uma doação muito assim. Mas essa semana já aconteceu, então eu vou ter que ver o que isso realmente representa. Então, e também algumas coisas, os clientes estão pagando agora no banco, que não era uma realidade também que eu tinha muito, né? Antes a gente no banco era pouquíssima coisa que entrava. Então, tem situações que eles estão fazendo a compra e estão depositando no banco, então não é que eu tenho certo, e às vezes eles depositam, tipo, arredonda, vamos dizer, a compra deu 180 no cupom, e o cliente depositou R$200 para ajudar, né? Então, são situações que eu não sei nem como é que eu vou fechar esse caixa, para dizer a verdade. O Josimar vai ter que ter muita paciência. Não é o problema de ter, é só identificar, exatamente, como dos exemplos. Primeiro que eu preciso saber o que é a venda, 180, e o que é a doação. O único cuidado que tem da doação é quando você tem uma doação, um benfeitor aí, que de repente ele, de uma forma concentrada, ele te dá acima de 2.500 o FESP. Que aí nós temos o ITCMD. Não. De 60 mil, se eu não me engano, alguém pode me ajudar depois? Eu acho que 60 mil reais. 65 mil. 65 não, mil. Acho que não vai chegar a isso. Olha. Bom, não por essa razão de necessidade que nós estamos tendo hoje, né? Isso não seria bom, mas realmente tem pessoas que têm algum recurso ainda e estão ajudando bastante mesmo. A outra questão é do ICMS, né? O Estado parece que já lançou alguma coisa, né, Josimar? O Estado lançou com relação ao Simples Nacional, né? Então houve aí uma prorrogação para os clientes do Simples Nacional. No entanto, o ICMS, a parte do Estado e a parte do município, ela tem a possibilidade, a partir da próxima emissão da guia, isso o sistema da Receita, onde você imprime lá a DAS, não está nem pronto ainda, de fazer a impressão contendo somente a parte do Estado e a parte do município. Por quê? ICMS e ISS não houve uma prorrogação, apenas dos impostos federais. E dentro dessa guia, da guia do Simples, nós temos impostos federais e impostos
municipais e estaduais. Não é o caso dela. Agora, a ECF, a escrituração contábil fiscal, ela foi prorrogada. Não foi? As obrigações acessórias foram prorrogadas. O que ainda não... A EFD contribuições. Mas acho que a ECF também, acho que foi... Bom, vamos confirmar. ECF e ECD, acredito que não saiu nada ainda. Então, assim, a EFD contribuições, sim. Então, terão, assim, o que precisa, no caso dos estados, é que existe um comitê que centraliza toda a regra estadual. E aí eles estão demandando dos estados entrarem no acordo. E, na verdade, eles estão pressionando o governo federal para que o governo federal abra mais o cofre para o estado. Senão, o estado e o município vão ficar sem nada. E aí, com isso, eles não conseguem fazer uma pressão sobre o governo federal. Então, na verdade, tem que aguardar mesmo, tem que continuar a vida da gente que a gente está fazendo. Em havendo uma orientação diferente, passamos para vocês aí. Sim. Obrigada, o caso da Fabiane, desculpem os demais das salas, mas assim, ela tem o ICMS dela é estimado, né? Então é sobre uma alíquota fixa. Então o dela ainda tem que verificar essa particularidade também. Obrigada, Mais alguma coisa, Fabiane, antes de passar para a Francine, alguma coisa? Não, agradecer muito. Obrigado a vocês. A minha dúvida era do aditivo mesmo, mas foi respondido, tá tudo certo. Só queria, assim, um modelo, a gente tem que pegar com o quê? Com um advogado, tem que passar para a gente, como funciona? O ideal é realmente ir com um advogado, até porque ele vai pegar em cima do seu... Porque você já tem um contrato, já tem estipulado as regras normativas da lá. O padrão, ele pode não atentar a algum detalhe que o seu contrato exige. Assim, o que eu fiz lá no escritório? Lógico que eu fiz de uma forma muito expressa, um termo de adesão, mas eu vou ter que ainda ajustar, porque as pessoas tiveram que sair menos de uma semana lá. E aí eu fiz um termo de adesão só para poder levar a questão. Estou fazendo, por exemplo, o home office, nós estamos ressarcindo as despesas. Eu estipulei, por exemplo, no escritório, estipulei uma taxa de R$100 para reembolso de despesas, como internet, telefonia, luz, esse tipo de coisa. A empresa é obrigada a pagar essas despesas? É importantíssimo que faça assim. É importante, porque senão você vai trazer um prejuízo e isso pode ser questionado depois. Uma outra questão é a questão da cedência ou não de equipamentos. Também tem que constar nisso aí. Então, por isso que tem que ser feito na particularidade, porque cada um tem uma regra. Eu tive colaboradores que tinham condições internas para poder fazer, tive alguns que não tiveram, que eu tive que pegar equipamento meu e colocar na casa. Então, são situações bem distintas e contratos distintos também. Esse é o ponto. Tá certo, obrigada. O termo aditivo tem que obedecer, ele deriva do próprio contrato. Então, teria que realmente fazer algo bem casadinho, né? Que a gente fala. Não sei se tem mais alguém, tem acho que Maria de Fátima, não sei se teria algo para falar também. Algum questionamento? Bom, pessoal, assim, eu sei que está sendo um pouco rápido, nós estamos aprendendo também a usar essa ferramenta, eu já estou usando faz tempo aqui, mas controlando pessoas, uma série de coisas, aí eu agradeço também o Adriano que está fazendo aí também, com a Miliane, a Adriana que está aí assistindo, a Juliana, o Teixeira, todos aí que estão presentes, então todos vocês que estiveram aqui, a ideia é exatamente essa, né? A gente está trazendo uma coisa rápida, curta, mas que a gente possa ter esse contato. E havendo necessidade também específica, por favor, passe um e-mail para a gente aqui, que podemos fazer exatamente isso, de repente, somente com a sua entidade e na particularidade, nas questões. Isso será necessário, mas eu estou colocando já à disposição de vocês aqui essa possibilidade da gente poder estar se reunindo e também trocando ideias e orientações com vocês aí. Tudo bem? Bom, agradeço imensamente aí a participação de todos vocês e vamos para o próximo aí, né? O próximo café virtual. Café virtual. Muito bom. Obrigada. Tá bom? Obrigado, boa tarde a Priscila tinha uma coisinha. A Priscila tinha uma Priscila ia falar alguma coisa? Desculpa, Pri.
prometo que é rápido. Eu não conheço exatamente o público que está aqui hoje, tá? É só fazer um lembrete que saiu, então, a prorrogação do CNEAS, que era 30 de abril, passou para 30 de dezembro, né? A inscrição no Cadastro Nacional para as assistenciais. Então, saiu ontem, se eu não me engano, a prorrogação de 30 de abril para 30 de dezembro, isso é bem importante, então eu gostaria de fazer esse alerta aqui para vocês. E dizer também que a advocacia está trabalhando no sistema de home office, mas que os canais estão todos abertos e o telefone também, como o Marcelo colocou, toca normal, a gente atende e qualquer dúvida a gente está à disposição. Só uma coisa que nós não tratamos aqui, Pri, eu acho que seria legal. A questão das assembleias, né? Porque assim, só que tem um detalhe da assembleia. Aqueles que estão terminando e que deveriam ter feito a assembleia podem ter problemas nos bancos. Porque o banco ele põe lá, nas datas da assembleia, põe a data de término lá. E, geralmente eles não vão perguntar, eles vão lá, é automático, é para o sistema. Eles colocam... Cara crachá. Então, agora, as demais, acho que a Priscila poderia fazer aí um comentário sobre isso também. A questão das assembleias, a gente tem algumas peculiaridades. Existe também ainda uma legislação que está para sair, até a semana que vem, que também vai falar um pouco mais sobre isso. Essa questão dos bancos é bem curiosa, porque a gente não é oficial, mas existe também a expectativa dos bancos prorrogarem por acho que 90 dias. Mas isso não é oficial. Não foi no telegrama da pesquisa. E a menina não falou nada. O microfone está aberto. E também porque isso não é oficial, então a gente não pode adotar, e também porque os próprios bancos fazem esse sistema que o Marcelo falou, é automático, está lá no sistema, venceu, está vencido, então eles começam a criar esses obstáculos. As assembleias, desde o começo, né, a gente tem sofrido bastante questionamento com relação a isso. Existem muitas instituições que estão bem no período de renovar a diretoria, existem as assembleias de aprovação de contas, está bem um período bem crítico para isso. E o que a gente tem hoje, tem uma orientação da CNJ com relação somente a funcionamento de cartórios para receber esses documentos para fazer registro, e também saiu uma instrução normativa que a gente, por analogia, poderia até se utilizar, que diz respeito às companhias abertas, às SAs, enfim. As assembleias podem ser realizadas de forma virtual? Sim, elas podem ser realizadas de forma virtual, ainda mais nesta crise e por conta da crise. Mas o meu estatuto não fala que eu posso realizar a assembleia de modo virtual. Mas neste momento muito peculiar, elas vão poder ser realizadas sim de forma virtual, mas para elas acontecerem dessa forma precisa de um sistema que funcione, precisa fazer a validação dessas pessoas que estão em assembleia com uma lista de presença. Como ficaria então a lista de presença de quem está nessa assembleia? Então existem alguns pormenores técnicos, vamos dizer assim, que precisam ser avaliados para a realização de uma assembleia virtual. Fato é que elas podem sim ocorrer, ou também elas podem ser prorrogadas e elas podem ser realizadas após esse período de crise por conta da pandemia. Os cartórios têm recebido prorrogações, têm recebido novas eleições, as assembleias, eles registram assembleias virtuais também. Não temos passado por nenhum questionamento no cartório por conta disso. Tá? Existem cartórios que vão pedir um pouco mais de documento, outros que não vão pedir nada, mas, em geral, eles têm registrado, sim, as assembleias de modo virtual, esses documentos de forma virtual. Ok. Bom,
Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. E essa questão da Assembleia para o Estatuto é interessante, porque também já fica de lição de casa para a gente poder já fazer uma previsão futura. Quem não tem essa previsão, e é uma grande parte não tem, pensar aí nessa revisão de incluir a possibilidade da realização de reuniões e assembleias de forma virtual. Ok. Bom, agradeço então a todos também aí, eu não quero estender mais aqui, a presença de todos vocês, estaremos comunicando os demais, vamos ajustar os horários também, esse está sendo uma forma experimental também, nesse primeiro nosso Café Contábil Virtual, mas vamos ver aí se os próximos a gente também tem aí, conseguimos aí um horário que sirva para todo mundo e que também possamos aí atender a maior demanda de vocês, tá? Aceitamos aí as sugestões de temáticas, por favor encaminhem e-mails para a gente, a Miliane vai estar recebendo essas informações, nós fizemos uma pesquisa de dias da semana, que horário seria melhor e temáticas também, nós vamos estar levantando essas informações, assim que também, se quiser passar um e-mail também, fique bem à vontade. Bom, então agradeço a presença de vocês e até a próxima atividade que nós vamos desenvolver. Um abraço a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigada.